Pô, parece que toda Champions tem algum jogo que a gente pensa, cara, a gente acabou de ver a história sendo feita. E de fato, a Champions proporciona pra gente jogos como esse, porque, bicho, tu pensa assim, né? O melhor time da temporada, o Bayern de Munique, contra um dos melhores dos últimos tempos, que cresceu muito nessa segunda metade agora também. Os dois times ofensivos marcam pressão, fazem marcação individual que bagunça inteira a defesa às vezes, né? E aí, cara, a gente viu um jogo franquíssimo, abertaço, em que poderia a qualquer momento acontecer qualquer coisa. Não tinha como prever os próximos 10 segundos da partida. Era tudo uma insanidade o tempo inteiro. Cara, isso é um deleite, é uma maravilha, cara. É por isso que a gente chama Champions League. E é uma partida assim que entra pra história com certeza, né? Uma das melhores semifinais de todos os tempos, com certeza. Melhor jogo dessa temporada europeia. Creio eu que não tem algum outro que tenha sido melhor. Né? E também, cara, entretenimento, né? Pra quem é neutro, pra quem não é torcedor do Bayern de Munique nem do PSG, meu amigo, cara, que espetáculo, velho. Na moral, jogos como esse são o motivo que a gente acompanha todos os jogos, mesmo os que não são tão bons, tá me entendendo? Porque a gente tá esperando pra viver momentos como esse, a gente tem que saborear. Até porque vocês sabem que Atlético de Madrid e Arsenal vai ser 1 a 0 no máximo. Então tem que aproveitar esse momento agora. Cara, aconteceu tanta coisa que eu vou ter que focar muito mais nos gols do que no restante, né? Mas isso aqui foi uma screenshot que eu tirei pra mostrar que a marcação individual realmente estava pesada, né, dos dois lados aí, principalmente jogadores do Bayern de Munique, toda hora tu via o Jonathan Tah, o Pamecano, cara, seguindo os jogadores adversários, até a defesa deles praticamente, o ataque do Bayern, né? Então isso deixava a defesa do Bayern de Munique às vezes muito bagunçada. Tu viu o Davis cair pra dentro, o Jonathan tá cobrindo a lateral esquerda, de repente o Pamecano tava dando bote lá no ataque. E esse foi um dos motivos pelos quais o Bayern pareceu tão aberto, né? Tão aberto porque o PSG, cara, é absurda a velocidade que eles têm pra contra-atacar, a qualidade, né? Então eles conseguiram explorar muito bem esses espaços aí. Vamos começar com o pênalti aqui, que é uma bola enfiada do Kimmich perfeita pro Olise, ele deixa no Luiz Dias. E o Luiz Dias que fez uma partidaça hoje, né? Ele acaba metendo o pé pra proteger, o Pátio chega por ali pra travar e dar uma encostada, que eu honestamente acho que eu não marcaria, tá? O Pátio estica a perna, tem esse momento, esse frame, que dá pra ver que o Luiz Dias, ele tentou proteger a bola, tentou botar o pé na frente, talvez pra sofrer o pênalti, né? E ele dá uma solada na altura da canela do Pátio. Talvez isso aqui era até falta do Luiz Dias. Depois de tomar essa do Luiz Dias, o Pátio ainda recolhe a perna. E quando ele estica a perna, ele realmente consegue tocar na bola. Então, amigo, eu não sei como é que tá a opinião do pessoal sobre isso aqui, eu não vi, né? Mas acho que é um pênalti bem migué, que foi mais uma cavada inteligente do Luiz Dias ali do que qualquer coisa. O Kane foi pra bola, bateu muito bem e chegou, atenção, vamos ver se a página que atualizou, né? Porque ele chegou a 60 participações diretas em gol na temporada. Não atualizou ainda, mas são 54 gols e 6 assistências. O homem, assim, de muito longe, né, liderando a nossa famosa hierarquia. Parabéns aí pro Harry Kane, temporada de bola de ouro, hein? Se o Bayern de Munique ganhar Champions, ele fica entre os 3 primeiros, acho, né? Quem sabe. Aqui mais uma bola em que o Bayern consegue retomar ali de algum jogador do PSG que fica no chão. Ai, meu Deus, foi falta, aquela coisa. O cara prefere ficar chorando no chão do que levantar pra ajudar o time. Se sai gol nesse tipo de lance, eu acho uma maravilha. O Kane coloca pro Olise e o Olise, ele meio que faz tudo certo, mas acaba perdendo o gol, né? Ele puxa certinho pra abrir, só que ele não bota muito no canto, ele bota um pouco mais no meio do gol. E aqui vai muito mérito pro Safonov também, que com o braço pra trás, assim, consegue defender. Não foi uma defesa fácil de jeito nenhum, né? Mas o Olise, com a qualidade que ele tem, era pra ter brocado isso aqui, fazia 2 a 0 e já deixaria o jogo mais tranquilo pro Bayern de Munique, né? Nisso o PSG começa a encontrar espaços também, naquela loucura, porque o Bayern não deixou de ir pro ataque. O Bayern jamais, esse Bayern do Company, né, jamais vai fazer 1 a 0 e ficar tranquilo na defesa, né? Isso aí não é o espírito deles, eles são completamente o avesso disso aí. Então eles continuaram indo pro ataque, deixando a defesa muitas vezes exposta, e o PSG começou, né, a aproveitar. Essa aqui é uma bola enfiada fantástica pro Dembélé, que sai na cara do gol e ele acaba... Cara, essa finalização do Dembélé foi esquisita. Porque ele foi tão bem na partida, mas nessa aqui ele foi caneleiro total, né? Mandou quase a bandeirinha de escanteio lá, foi ridículo. Mas depois vem mais uma bola pro Kvara, a bola enfiada por cima da defesa aqui. E aí o Kvara sambou pra cima do Stanisic. O Stanisic é um dos jogadores que dá uma destoada, né? Tu vê a qualidade técnica desses elencos estelares de PSG e Bayern de Munique. O Stanisic, ele fica meio que assim, né? O que um urso polar tá fazendo no deserto, né? Aquela coisa assim. Não que ele seja mau jogador, né? Mas o Kvara consegue jantar ele e botar no cantinho. Muito bem o Kvara. Kvara que pode dar errado no PSG, né? O que vocês acham sobre isso? Aí aqui, ó, mais um lance que... Eu só tirei esse screenshot pra mostrar como o jogo tava assim, cara. Era pros dois lados. O PSG tava atacando
Quando tu via, o Bayern de Munique tava no 4 contra 4 aqui. Mano a mano, os jogadores do PSG voltando não tão rápido, uma recomposição lenta que deixava às vezes o jogo muito espaçado entre o ataque e a defesa. E o meio-campo mais aberto, mais livre para os times contra-atacarem, né? Tem essa bola que vai na ponta direita, o Olise consegue jantar o Nuno Mendes, que é um cara assim absurdo de rápido e absurdo de forte, ficou para trás hoje umas 3 vezes pro Olise, né? O que o Olise tá jogando é avacalhação, é avacalhação. Aí ele tira do Marquinhos também, chega na linha de fundo, sem ângulo, bota aqui. Esse lance eu não consegui ver o replay, então eu não sei direito o que aconteceu, mas meio que a bola vai no João Neves, vai no Safonov, não sei se pega na trave também, mas quase sai gol aqui nessa jogadaça do Olise, né? Depois também tem algumas jogadas ali do Doué, essa que ele recebe e acaba mandando no cantinho do gol, passou muito perto, ele tentou bater no canto do goleiro, né? Que foi uma tática que depois deu certo no jogo aí. Aqui vem o escanteio, que, cara, sinceramente é meio triste porque o Musiala que tava na marcação do nosso querido João Neves, né? O Musiala nunca vai ser um cara nem de altura, nem de habilidade de cabeceio pra marcar alguém dentro da área. Só que alguém tem que marcar os pequenos também. Aí botaram o Musiala pra marcar um cara que eu acho que uns 10 centímetros a menos do que ele, né? Mas mesmo assim não deu conta, cara. E o João Neves fez o movimento perfeito e fez o 2-1 pro PSG. Aqui outro momento em que o Dembélé vai sair na cara do gol, né? Numa bola enfiada. E, cara, o Pamecano, né, ó, a Champions dele é esquisita porque teve falhas, mas em geral é muito boa, né, e a gente tem que elogiar o cara porque ele apanhou muito. E aqui creio que ele foi, assim, ele foi jantado pelo Dembélé, que foi de um lado pro outro, mas ele conseguiu no final desarmar o Dembélé, então quem ganhou foi ele, né, o Pamecano no último momento aqui. Ele tira uma finalização do Dembélé que poderia ser gol. Aqui também tem essa bela enfiada por cima do Dembélé para o Doué, que sai na cara do gol e acaba mandando muito pertinho da trave ali, mas a bola não entra. Então o PSG, no momento que eles fazem o primeiro, eles viram o jogo, eles têm a chance de fazer o terceiro, o quarto, né? Mas eles desperdiçam. E aí o Bayern de Munique, que tinha ficado um pouquinho para trás, vocês podem ver que nas chances ali tem 8 nesse momento com 37 minutos do PSG, 8 finalizações contra 2 do Bayern. O Bayern era melhor, na minha modesta opinião, ou seja, tinha mais controle do jogo, parecia mais, assim, sabendo o que fazer com a bola, tinha mais posse, inclusive, obviamente, só que o PSG, no momento que eles pegavam a bola, cara, era uma bola esticada, um lançamento, e eles saíam na cara do gol, então eles estavam conseguindo ser muito eficientes nesse sentido, e no final das contas eles estavam mais perigosos, né, aí o que é jogar melhor? É você ter mais controle do jogo ou é criar mais chances? Aí cada um vai ter a sua interpretação, né? Eu quero dizer que eu tava gostando mais do Bayern, mas o PSG tava com chances mais claras de gol. Faz sentido? Acho que faz, né? Ó, aqui novamente um screenshot. Olha o Pamecano aqui, dando bote lá no meio campo. Né? O cara foi acompanhando, cara. Às vezes era assim, né? Ah, tu tá marcando o Doué, cara, o Doué caía pra pegar a bola no meio campo, o Pamecano ia atrás. Aqui tem um lance que eu fiquei indignado, que o Stanisic, né, o lateral direito, ele consegue desarmar lá na defesa, faz uma boa jogada, consegue receber na frente, carrega. E, cara, olha, cara, jogador sem ambição de fazer gol. E me dá um ódio, cara, me dá um ódio. Ele tá olhando ele tá preocupado em fazer o passe. Meu filho, tu vai sair na cara do gol, cara. Não é possível que tu não consiga meter na frente. É só meter mais uma vez na frente e chutar. E fazer o gol. Ou pelo menos, né, forçar o goleiro a fazer uma defesa. Mas não, ele tá na cara, ele vai sair na cara do gol mesmo assim. O que ele tá preocupado é passar lá pro Luiz Dias. Ele fica olhando pro Luiz Dias o tempo todo. Meu irmão, tem 2 caras no caminho. O que tu quer pra tocar pro Luiz Dias? Vai na frente e finaliza. Pelo amor, cara. Né? Tu joga no Bayern de Munique, tu tem capacidade, irmão. Aí ele se enrolou todo, nem chutou pro gol. E nem passou pro Luiz Dias também. O que eu fiquei puto com isso aqui. Foi brincadeira. E aí sai o gol do Olise que... Como é craque, né? Nossa... Ele recebe pelo meio, tem uns 4 caras cercando ele ali, consegue abrir um espacinho pra chutar de canhota e mete uma finalização absurda. Ela foi muito no alto, com muita força. O Safonov chega a tocar nela, mas não consegue tirar. E atenção, rufem os tambores, porque o Olise também tem uma marca maravilhosa, né? Vocês sabem que, pô, assim, cara, a estatística base de um craque numa temporada é o 20-20. Se o cara meteu 20 gols e 20 assistências na temporada, meu amigo, não tem o que falar, é 5 estrelas. E o Olise foi o primeiro jogador da temporada europeia a atingir essa marca, tá? Não atualizou aqui ainda, mas ele chegou a 20 gols e 25 assistências. O que? Você tá de brincadeira. Eu só espero que o Brasil não pegue a França na Copa do Mundo, né, cara? Por falar em França, o Dembélé chutou essa bola pra dentro da área, foi cruzar ali, né? E ela bateu na mão do Davies, o juiz marcou pênalti, indo no VAR.
Eu achei um lance que eu não marcaria, cara, porque a regra fala claramente de 3 mãos na bola, né? Fazer gol com a mão, não foi o caso. Botar a mão intencionalmente na bola, pra mim também não foi o caso. E estar com a mão aberta de forma antinatural, né? Não sei como é que eles traduzem direito, mas o cara tava com a mão aqui, na hora que ele vira o braço dá uma escapadinha e o braço tá aqui, cara. O braço tá aqui, ó. O braço tá aqui, o braço não tá aberto aqui, não tá assim, não tá... Cara, o braço tá aqui assim, ó. E a bola ainda tem um atenuante, né? Não sei como é que os juízes são instruídos pra falar, para arbitrar sobre isso hoje em dia, mas o atenuante é que a bola não vai nem direto no braço dele, a bola bate na coxa dele, depois vai no braço. Então, cara, eu não daria esse pênalti de jeito nenhum. Me parece um movimento completamente natural. Tu tá aqui, tu fez um movimento, teu braço abriu um pouquinho aqui, ó. Aqui, nada, 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 nada. Eu não marcaria, não marcaria. Ouvi argumentos dos dois lados, sei que tem muitos de vocês que acham que foi pênalti, que tem que marcar. Eu não marcaria, beleza? Aí bateu aqui o Dembélé, né? Bateu muito bem. Na real, ele não bateu muito bem. Ele bateu a meia altura no alcance do goleiro, que é uma batida que não é boa. Só que como é que ele transformou ele numa batida, essa numa batida boa? Ele bateu com muita força. Então o goleiro Neuer pulou pro lado certo, mas não conseguiu chegar, porque a bola foi muito potente, né? Então isso aí ele fez muito bem. Aqui já estamos no segundo tempo, né? Quando o nosso querido que cara de pau, né? Porque ele entra na área, ele chuta o ar, velho. Ele não chuta, ele chuta o chão, sei lá, ele sozinho ele não chuta nada. E aí ele cai no chão pedindo pênalti como se o Pamecano tivesse derrubado ele. Era só o que me faltava mesmo, né? Meu Deus, que varão da massa, que isso. Mas depois ele se redime, né? Com essa bola que vem por cima aqui enfiada pro Hakimi, acho que é pro Hakimi, né? Ele faz o cruzamento, passa por todo mundo, cai no Kvara e o Kvara chuta no canto do goleiro. O Neuer, ele quis adivinhar, ó, o canto. Então a bola poderia ter vindo muito ao alcance dele se ele tivesse esperado, né? Pra reagir, mas ele tentou se jogar achando que o Kvara bateria lá do outro lado. O Kvara foi muito inteligente, bateu nesse lado aqui do Neuer, que nem saiu na foto praticamente, né? E aqui eu achei que o PSG ia destroçar o Bayern de Munique. Eu achei que o Bayern de Munique aqui, eles iam tomar um 7-2, né? Pra não dizer 7-1, porque tava com dois gols do Bayern já. Mas eu achei que eles estavam desmoronando e que se o Kompany não fizesse nada, eles iam tomar uma surra histórica nesse momento, né? Porque saiu o gol do Kvara e logo depois saiu o gol do Dembélé. Em mais um contra-ataque em que o Bayern, cara, o PSG vem igual faca quente na manteiga, na margarina, né? Vai descendo por ali e eles têm todo o espaço do mundo. O Doué carrega, bota no Dembélé. E aqui tu sabe que o Dembélé vai puxar e vai finalizar. Não tem muito como evitar, mas é difícil parar mesmo assim, né? E no final das contas também ele conseguiu botar muito, muito, muito no cantinho. A ponto do Neuer, na minha opinião, o Neuer não fez... Assim, muitos lances parecia que ele poderia ter feito melhor. E esse aqui é um deles porque eu não gosto de goleiro que tenta defender com telepatia. É óbvio que tem bolas que tá muito fora do alcance do goleiro e ele não tem a reação porque ele tá achando que vai pra fora, algo assim. Mas em geral, pô, eu gosto de quando o goleiro... Cara, vai na bola, irmão. Vai na bola. Se joga, né? A bola tá ali pra tu defender. Esse é o teu papel. E ele tentou ficar parado olhando se a bola entrar ou não. E não pegou, né? Se ele se jogasse, ele pegaria? Não sei dizer. Ela foi muito no cantinho. Mas ele tentou ficar, né, tirando com os olhos. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Mais um gol do PSG que abria 5-2. E nesse momento eu pensei, cara, o Bayern de Munique... Eu fiquei pensando, cara, é uma pena. O Bayern tá tão bem, eu tô gostando tanto desse Bayern. Esse Bayern vai bater recordes. O trio de ataque do Bayern de Munique é fantástico. O Harry Kane, o Olise... Ah, não queria que eles caíssem e tal, ainda mais sendo humilhados. E tipo, pô, isso vai botar em questionamento o brilhante trabalho do Kompany e tal. Eu não tava gostando de toda essa narrativa, de tudo que tava acontecendo, né? Mas realmente não foi o que aconteceu. O Bayern de Munique acabou conseguindo reagir, mostrar uma fortaleza mental grande pra não cair e tomar o sexto, tomar o sétimo, né? Vem essa bola pra área do Kimmich, é aquela bola safada em que ela vai na direção do gol e o goleiro não sabe o que ele faz, porque se ele vai na direção da bola, o cara pode desviar do outro lado e ele não tem como pegar. Se ele fica esperando o cara tocar, aí a bola pode passar e entrar, né? No final das contas a bola meio que passou. Tem um toque do Pamecano, dá pra ver, mas é uma casquinha mínima, né? No final das contas, se a bola do Kimmich fosse sem ninguém tocar, eu acho que entraria do mesmo jeito, né? Mas o Pamecano fazendo o gol dele ali, pra coroar o que eu achei uma boa atuação do Pamecano, beleza? Eu gosto agora de elogiar ele depois de ter batido tanto ao longo dos anos. Uma boa atuação do Pamecano aí, meteu o golzinho dele também. E logo depois sai o gol do Luiz Dias, que é um absurdo, né? O passe do Harry Kane é um absurdo, caindo lá pro meio campo. A corrida do Luiz Dias é perfeita, ele se posiciona da maneira correta, ele não fica impedido por um pouquinho, ele chega antes do Marquinhos, o domínio dele puxando pra trás é maravilhoso. Depois ele abre e consegue mandar uma finalização também no ângulo ali, perfeita, uma batida seca, né? Cara, assim, foi tudo de primeiríssimo nível aqui. Exceto o posicionamento do Marquinhos, né? O Marquinhos tava todo perdido nessa jogada aqui.
Espero que não repita isso na Copa do Mundo. Né, aqui o Luiz Dias foi magnífico. Teve jogos que a gente criticou o Luiz Dias nessa Champions, né? Mas hoje, enfim, tem até argumentos para ter sido o melhor do jogo pro Bayern de Munique. Aqui ficou 5-4. 5-4 é um resultado muito mais possível de reverter, né? 5-2 seria complicado. E ainda tem um último lance em que o Vitinha deixa uma bola fantástica pro Mayolu, que é aquele garoto que marcou o 5º gol, né, contra a Inter de Milão na final da Champions passada, e ele manda na forquilha, cara. Se faz o 6-4 aqui, seria ainda mais histórico esse jogo, né? Mas eu acho que pelo que jogou o Bayern de Munique seria muito cruel tomar mais um gol aqui, tá? Eu acho que a gente viu um clássico completo, assim, impossível de prever o que ia acontecer. A cada ataque poderia ser gol de qualquer um dos dois. Cara, foi uma maravilha esse jogo. Era até difícil fazer qualquer leitura da partida, porque era tipo um ataque perigoso, um ataque perigoso, um ataque perigoso, um ataque perigoso. Cara, o tempo todo, praticamente. Né? Foi maravilhoso. Cara, que jogo bom. Que jogo bom. Esse aqui é daqueles poucos jogos que vale a pena tu rever completo depois, né, cara? E, assim, pelas estatísticas, vocês podem ver que o Bayern criou mais de gols esperados, né? Teve mais posse e, cara, 6 grandes chances contra 2 do PSG. Então o PSG foi muito eficiente nas chances que teve. Eu gostei mais do Bayern de Munique, mas o PSG, obviamente, tem seus méritos. O jogo de volta, não acredito que vai ser muito diferente. Eu não tô dizendo que vai sair um 5-4. Pode ser menos, pode ser um 2-1. 2-2, 3-2, mas eu não acredito que nenhum dos dois times vai se fechar, porque eles não têm esse DNA, e nenhum desses dois técnicos aí é técnico de se fechar. Então eu acredito que a gente pode ter mais um grande jogaço histórico pra volta. E tomara que sim, tomara que sim. E outra, né, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho muito a impressão de que o jogo de volta já, esse aqui, o jogo de volta, né, meio que já é a final antecipada, porque eu acho que tanto o PSG quanto o Bayern de Munique, quem passa aqui, chega pra final como favorito. Não importa se é contra o Atlético ou contra o Arsenal. Talvez até bastante favorito, né? Então, não sei não, cara. Eu tô achando que quem passar aqui é campeão, né? Com todo respeito ao Atlético ou ao Arsenal, tudo pode acontecer, né? Um dos dois pode ser campeão também. Futebol é uma caixinha de surpresas, né? Como sabemos. Mas esses dois times aqui são fantásticos, né? Queria convidar as vossas excelências para se inscreverem no canal se não forem inscritos ainda, porque amanhã, obviamente, tem o pós-jogo de Atlético de Madrid contra Arsenal também, que certamente não vai ser um 5-4, não vai. Se for 5-4, eu planto bananeira aqui atrás no final do pós-jogo, fechou?